Então, hoje nós vamos falar sobre a representação psíquica da pulsão, né? Um dos assuntos mais importantes para o conhecimento da psicanálise. Então, quando eu falo em representação psíquica da pulsão, eu admito implicitamente que possa ter uma outra situação em que não exista a representação psíquica da pulsão. Tá? E é o que Freud descreve no seu texto, né, de 1895 sobre a neurose de angústia a ser destacada, né, da neurastenia e tal, né, os fundamentos, né, para que essa separação entre neurose de angústia e neurastenia seja feita, né, mostra exatamente o conceito de neuroses atuais, que é fundamental, né, em psicanálise por ser uma observação empírica, né, oriunda do estudo dos seres humanos. Então, existem seres humanos que gostam de pensar, né, papo cabeça, não, é uma coisa assim, psicomotora direta, né, impulsiva, né, e com um pensamento pré-operatório assim, muito claro, né, papo cabeça não, reflexão não. Então, esse tipo de atitude, né, digamos assim, leva à formação, então, de entidades nosológicas, que são as neuroses atuais e as doenças psicossomáticas, que também são incluídas pelos estudiosos, né, da psicossomática, se fundamentando, né, no legado de Freud, né, sobre as neuroses atuais, de que pode haver, ou melhor dizendo, né, pode não haver a representação psíquica da pulsão. Quer dizer, uma energia que vem do corpo, conceito de pulsão. De onde vem a energia pulsional? Vem do corpo. E nesse casamento, até que a morte o separe entre o corpo e a mente, né, digamos assim, você pode ter quantidades apreciáveis e decisivas até de energia que deveria ser psíquica, mas que não foi convertida em energia psíquica e que não sofreu, então, o processo de representação psíquica. Né? Então, a representação psíquica da pulsão, ela se processa no registro mnêmico, na memória. É essa a teoria psicanalítica da pulsão. A energia que vem dos processos biológicos do corpo, juntando aí com 1920, 1926, 1978, né? A teoria final, né, mostra que pode ou não haver essa representação psíquica da pulsão. Se ocorrer a representação psíquica da pulsão, você tem descarga psicomotora. Se não ocorrer representação psíquica da pulsão, a descarga é direta nos tecidos a nível biológico, gerando neuroses atuais e doenças psicossomáticas. E com detalhe que a doença psicossomática tem um componente claro, destrutivo do tecido, né, digamos assim, uma autoagressão tão psicomotora, né, é uma autoagressão física no tecido do corpo. Então, o tecido corporal é lesado, é agredido na doença psicossomática. Então, a impressão que dá dentro da teoria da pulsão, da fusão pulsional, é que parece que existem níveis também de fusão-disfusão pulsional a nível biológico também, né? Então, se houver um grau de pulsão de vida fundida com a pulsão de morte aí no nível biológico, do que seria, né? Do que se fosse representado psiquicamente seria a pulsão de vida. Se fosse representado psiquicamente seria a pulsão de morte. Então, essas quantidades, essas excedentes das somas de excitação corporal, se fossem representados psiquicamente, gerariam condições de descarga psicomotora. E se não forem, podem gerar, então, doenças psicossomáticas ou... Então, complementando a teoria, né, tudo leva a sustentar que a gente possa afirmar que, provavelmente, uma doença psicossomática teria um grau de desfusão, né, dessas energias destrutivas, de liberdade de ação dessas energias destrutivas ao ponto, né, de criar inflamações crônicas, né, no intestino, como na colite ulcerativa, por exemplo, como na doença de Crohn. Tem centenas de doenças
desse tipo, né? Ataques ao colágeno, nas articulações, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, tudo isso existe e não existe uma explicação, né, psicossomática para isso, a não ser essa explicação freudiana. Tá? As outras escolas envolvidas, né, nesses estudos, né, não conseguem explicar isso. Tá? Então, como na época da psicanálise selvagem, né, no momento que você não entende o que é o inconsciente, não sabe lidar, né, com o inconsciente, você volta à pré-história, né, da psicanálise e fica na psicanálise selvagem. Então é a mesma coisa aí. Né? Se você não entende, né, digamos assim, que possa haver essa situação de não representação psíquica da pulsão, você não tem como explicar, como ter uma proposta de explicação para as doenças psicossomáticas e nem para as neuroses atuais. Tá? Aí o que a mente humana faz? Faz o que você faz, né, em relação a qualquer problema maior que apareça, tenta escotomizar. Não, isso não existe neurose atual, não existe doença psicossomática, né? Mas tá lá, o cara tá com lúpus, pô. E não tem, aí fica com uma doença de causa desconhecida. Nada para fazer, além de passar um remédio para ele, né? Então é uma situação bastante, assim, grave, né? As pessoas parecem que querem desaprender o que foi aprendido, né? Então existe um grupo, né, digamos assim, de resistentes à psicanálise que querem desaprender o que Freud aprendeu e nos ensinou, né? Então volta para a pré-história da psicanálise, volta para a psicanálise selvagem, né, dizendo que a psicanálise não sabe uma coisa que a psicanálise sabe. A psicanálise sabe que a pulsão ela é representada psiquicamente ou não. Se ela não for representada psiquicamente, vai ter neuroses atuais. E que é muito provável que vai ter doença psicossomática também. Aí são os mais estudiosos pós-Freud. Aqui no Brasil nós temos um grande representante da medicina psicossomática, o professor Júlio de Melo Filho, escreveu livros, né, sobre isso, tem uma orientação winnicottiana, trabalhos maravilhosos. Essa cultura, né, psicanalística é jogada fora, né, por uma outra cultura que não tem a menor condição de explicar a doença psicossomática. Tá? Tem a menor condição. Não tem a menor condição de conceber um conceito de neurose atual. O que uma doença psicossomática pode ter a ver com o desejo do outro? Como o desejo do outro psíquico, se não chega nem no psiquismo, né? Então, a teoria da pulsão de Freud, a teoria psicanalítica da pulsão, né, ela consegue explicar isso. E as pessoas parecem que querem desaprender. Então, tem isso. Não adianta mais aprender, não adianta mais adquirir sabedoria, porque as pessoas querem dessaber, elas querem deixar de saber. Então fica difícil assim, né, realmente você progredir com esse tipo de atuação de resistência, não só à psicanálise, mas de resistência à vida, né? Digamos assim, a aceitação, a recusa da castração, método de defesa arcaico, né, mais reacionário ainda do que a repressão, que o recalque, né, que é a defesa primária, digamos assim, e que incide sobre a percepção, né? Quer dizer, volta para o sonambulismo que falamos na outra palestra, né? É a mesma coisa que você querer andar pelas ruas como um sonâmbulo, né? Quando você pode, deve desenvolver a sua atenção à realidade, perceber a realidade adequadamente. E não por motivos de preguiça, né, certamente determinados pela ação da opção de morte difundida, né, você ficar batendo de frente com a realidade o tempo todo, mentindo, criando narrativas e tal, dizendo que a coisa é o que não é, querendo que as pessoas sintam saudade da época que acreditavam em Papai Noel, né? História da carochinha. Olha só, se o dinheiro que era para ser usado nas verbas para a saúde foi desviado para outras finalidades, vai faltar dinheiro para a saúde. Faltou dinheiro para a saúde e muitas pessoas morreram por causa disso. Tá? Então, inconcebível, inaceitável, né, acreditar que Papai Noel vai resolver isso.
Bom, é isso aí, basicamente.